Muito bem. Então o tema é o chamado. Eu estava compartilhando hoje pela manhã essa palavra, e no decorrer da semana eu estava orando, colocando diante de Deus, e Deus confirmou esse assunto para compartilhar com a igreja. Eu quero fazer aqui duas perguntas para você. Qual você acha ser o maior chamado na vida do ser humano? Qual você acha, medita na pergunta, qual você acha ser o maior chamado na vida do ser humano? A outra pergunta é, será que o maior chamado é ser um missionário? Tem gente que pensa assim, não, o maior chamado que existe, o maior chamado que pode acontecer na vida de alguém é o missionário. Talvez o médico ou o ministro, esse é o maior chamado? Ou talvez, outra pergunta é, será que o maior chamado é ser pai ou ser mãe? Será que, qual dessas três perguntas assim, o teu coração está analisando nesse momento que é mais importante? Se nós formos pensar no terreno, exatamente um desses três aqui, talvez você está batalhando para chegar lá. Talvez ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ter uma boa formação, ter um bom salário, né, ser conhecido na sociedade. Isso é errado, sim ou não, gente? Não. Todos nós precisamos de uma boa profissão, até para entrar em lugares assim de influências. Nós vamos precisar ter uma certa formação para chegar naquele lugar. Mas o que tem que ficar bem claro no meu coração, que isso aí eu estou adquirindo com conhecimento que Deus tem me dado através do Espírito Santo, e Ele está me plantando naquele lugar, que através do chamado de Deus na minha vida, o reino de Deus vai ser estabelecido naquele lugar, amém? Você vai entender nessa mensagem que, quando fala de chamado, existem duas coisas que todo cristão precisa entender. Primeira coisa é, diga assim comigo, existe o chamado de Deus para a minha vida, e existe aqueles que dizem o meu chamado. Eu já falei muito isso, é errado? Não. Só que às vezes a gente fala de uma forma que, se nós formos analisar, não é a forma mais perfeita, com a luz da palavra. Quando eu falo com toda a convicção, assim, o meu chamado é o altar, o meu chamado aí a pessoa fala, é errado falar isso, é errado você sentir algo no seu coração, a qual você ama fazer, a qual você gosta de fazer, e na Pastor nós falamos assim, é a praia que eu vou nadar, é o rio que eu vou mergulhar, é aonde eu vou, meu irmão, não perder o foco, não perder o propósito que Deus tem colocado no meu coração. Então, é o meu chamado, é bom, com certeza, mas o que é muito melhor e é infinitamente poderoso, é quando eu entendo o meu chamado, juntamente com esse chamado, eu vou somar com o chamado que Deus tem para a minha vida. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Porque quando os dois somam, quando os dois se batem, quando os dois eles se concluem na vida do cristão, a vida dele vai ter outro rumo, a vida dele vai ter outra direção. Analisando a vida, o ministério público de Jesus, a dificuldade que ele enfrentou foi exatamente com aqueles que falavam assim, mas o meu chamado não é isso. Eu quero te servir, mas primeiro deixa eu realizar, fazer algo que agrada a minha vontade. Aí se sobrar um tempo, se o Senhor esperar um pouco, aí eu vou te servir. Interessante que no século 21, nós ouvimos essa canção numa nova versão, numa nova linguagem, você vai entender no decorrer da mensagem. Para você entender melhor, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas,
capítulo 9, versículo 59. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 59, que fala o seguinte: a outro disse Jesus: segue-me. Olha só, Jesus está aqui, conversando, falando do maior chamado, do maior legado que existe no planeta Terra. E de repente ele se direciona a alguém e fala assim: a outro disse Jesus: segue-me. Já pensou? Analisa comigo aqui, você está tete a tete com Jesus, mano a mano com Jesus, bigode com Jesus ali. De repente ele olha para você e fala assim: ei, segue-me. Eu preciso de você. Eu preciso que você faça algo no reino onde existe um rei, onde existe um Senhor, e a direção é essa. Ele fala assim: segue-me. Aí o outro lado, olha que essa pessoa responde, que a Bíblia nem faz questão de falar o nome. Aí fala assim: ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Cara, Jesus acabou de dar uma direção para a pessoa. Você acha que Jesus aqui está sendo desumano demais? Você acha que Jesus está agredindo alguém verbalmente aqui? Você acha que Jesus está envergonhando alguém publicamente aqui? Dá de entender que ele está ali, acabou de perder o pai, está num velório, está no momento mais difícil da vida dele. Aí Jesus vem ali, como um bom pastor, como o melhor amigo, Deus em carne na terra, fala para essa pessoa assim: segue-me. Aí a pessoa fala assim: peraí, você não está entendendo. Jesus, peraí, você está pegando pesado demais. Quem tu pensa que tu és? Jesus, quem que você pensa que você é de chegar aqui, vai, mandando eu congregar, mandando eu ir para a igreja, mandando eu assumir célula, mandando eu pregar a palavra, mandando eu evangelizar, mandando eu, olha a minha situação, olha a situação que eu me encontro. Talvez ele falou assim: eu vou, mas espera só um pouquinho. Irmãos, é aqui que vem a diferença do chamado de Deus para a minha vida e o meu chamado. Então tenha muito cuidado quando você fala assim: ah, porque o meu chamado, aí você fala em voz bem alta. Tá, é o seu chamado. Mas qual é o chamado de Deus para a sua vida? Porque quando eu só olho para o meu chamado, aquilo que alegra, aquilo que me realiza, aquilo que me satisfaz, eu estou trabalhando para Jesus. Amém ou não amém? Trabalhando para Jesus. Agora, quando eu entendo o chamado de Deus para a minha vida, eu vou trabalhar com Jesus na seara. Amém, gente? Aqui que está a diferença. Você sabe por que muitos se frustram no meio do caminho? Sabe por que muitos desistem no meio do caminho? Você vai ver no decorrer da mensagem. É que ele só se concentra no chamado dele. Ele se envolve, ele vai e se frustra, desanima, e no final ele chega com a canção que já está mais antiga de que sei lá o que. Para mim não dá mais, estou abandonando, pulando do barco, não adianta mais, o ser humano não quer nada, porque o povo não quer nada. Aí, meu irmão, ele detona todo mundo. Mas por quê? Ele só se concentrou nele. Ele só se concentrou naquilo que agradava o coração dele. Você acha que esse camarada aqui, emocionalmente, ele estava preparado para receber uma missão? O cara está em luto. Mas Jesus chega lá: segue-me. Ele fala: peraí, Jesus, calma, deixa eu sepultar o coroa, deixa eu sepultar o meu pai. Aí no versículo 60 Jesus fala assim: mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultarem os seus próprios. Está no telão aqui. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Eu vou tentar traduzir para você aqui, numa linguagem mais para você entender. Às vezes, a minha vontade para aquilo que é chamado de Deus na minha vida tem nada a ver. Sabe aquela pessoa que fala assim: não, eu vou, Senhor, eu vou dar continuidade ao teu chamado, mas espera aí, dá só um tempo, agora não. Deixa eu ser um marido mais amoroso, deixa eu ser uma melhor esposa, deixa
eu deixar a mentira de lado. De vez em quando eu estou prostituindo, de vez em quando eu estou adulterando, de vez em quando eu engano aqui, de vez em quando eu faço coisa errada. Quando eu melhorar, aí eu vou dar continuidade no teu. É mais ou menos essa desculpa que esse camarada está dando. E o que nós precisamos entender, que para o meu milagre acontecer, para a libertação acontecer na minha vida, isso não vai acontecer eu sozinho nas cavernas da vida, na solidão da vida, por detrás dos bastidores da vida. Isso vai acontecer quando eu começar a ajudar as pessoas a qual a Bíblia fala que são ovelhas sem pastor. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Entenda isso, compreenda essa verdade. Então Jesus chega e fala assim, insistiu dizendo: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Sepulte seus próprios mortos. Tu porém, olha que ele fala, tu porém, você que ainda quer fazer, sepultar errado, não, mas o negócio é tão urgente. O que você tem que fazer? Porém, vai e prega o reino de Deus. Dá de entender que Jesus nem ligou porque ele falou: Senhor, deixa eu enterrar meu pai. É o seguinte, quero que você vá, no período que você está vivendo, o luto que você está vivendo, você vai e prega a palavra, anuncia a palavra. Agora, olha aqui para mim. Se fosse eu chegando com você numa situação dessa, você está lá, aí eu vou chegar lá com você, e você: ô pastor, ainda bem que você chegou aqui e tal, e para. Aí eu chego lá e falo assim: tá, eu passei aqui só para falar que vai ter célula hoje à noite, que você tem que aconselhar um casal hoje à noite, que você vai ter que visitar alguém no hospital hoje à noite, tá bom? Estou passando aqui só para isso. Parece uma Deus, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É mais ou menos isso. Há muitos anos atrás, aí Jesus chega lá, qual seria o correto na nossa ótica? É Jesus chegar naquele lugar e fazer um milagre. O cara está morto, o cara perdeu o pai. Jesus olhar para aquele caixão e falar: em meu nome, levanta e anda. Por que ele não fez nesse lugar? E ele fez com Lázaro, que estava 4 dias sepultado. Porque a galera da família de Lázaro, eles não viviam o chamado deles. Ele vivia o chamado de Deus na vida deles. Lázaro era amigo, chegadinho de Jesus. Amém, gente? Então entenda isso. Versículo 62 fala o seguinte: 61. E outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor. Esse aqui já se oferece. Legal que você falou aqui. Vou entregar a minha vida a ti. Seguir-te-ei, Senhor. Aí vem a condição. Olha só aqui. Vem a condição. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, diga: misericórdia. Agora analisa comigo aqui. Essa geração existe dia de hoje? Essa mesma cantiga existe dia de hoje? Você já ouviu, por exemplo, aqui tem vários líderes, talvez você que está nos assistindo pela internet também, já foi alguém que era tão envolvido, já pregou, ministrou a palavra. Talvez hoje você está até desviado do caminho do Senhor, está aí pelos bares, pelos motéis da vida, né? E fala que vem de uma linhagem pastoral, porque você viveu o seu chamado. Agora Deus te chama para você viver o seu chamado, somando com o chamado de Deus na sua vida. Você entendendo isso, dá um zoom para mim aqui, dá um zoom, chega perto aqui. Você entendendo isso aí, meu irmão, a tua história vai mudar. É um novo começo, é uma nova história. O teu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Você vai sair desse lamaçal, você vai sair desse deserto, você vai sair desse poço de tristeza e vai anunciar o evangelho em nome de Jesus. E a igreja digam: pode aplaudir ao Senhor pelo nosso internauta aí, em nome de Jesus. Aí esse camarada fala assim: eu quero te seguir, é meu sonho, mas deixa eu me despedir da galera, deixa eu me despedir dos chegados, está cedo demais, ainda não, Senhor, dá um tempo. Aí no 62, olha o que Jesus fala, aqui Jesus vai mais, ele mete a peixeira com tudo aqui, ele fala assim: mas Jesus replicou-lhes: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás
está apto para o reino de Deus. Cutuca a pessoa que está ao seu lado, diga assim: aguenta firme, meu irmão. Agora olha aqui para mim. O que tem de nego que fala que tem chamado, mas não discipula ninguém. O que tem de nego que fala assim: porque o chamado de Deus, porque o meu chamado, não visita ninguém, não convida ninguém para vir de igreja. Pelo amor de Deus, me explica, que chamado é esse? Que vida espiritual é essa? Que cristianismo é esse? Que não tem compaixão pelo perdido, que não tem compaixão por aqueles que estão perecendo sem Jesus. Você viu aqui a foto do pastor Melvin falando aqui, Dia dos Pais. Pastor Melvin foi para a glória, está com Jesus, com mais de 80 anos de idade. Deixou um país de primeiro mundo, todo mundo aqui tem sonho de morar nos Estados Unidos. Ele deixou os Estados Unidos para vir morar na Amazonas conosco. Ele deixou e renunciou. Sabe por quê? Talvez o chamado dele era naquele lugar, mas Deus tinha um chamado na vida dele para vir começar uma igreja brasileira. E ele veio, e hoje nós estamos aqui felizes da vida. Amém? Entenda isso, compreenda essa verdade. Então esse camarada aqui, Jesus assim, ele vai no ego do cara, ele vai assim arrancando o pecado pela raiz. Ele fala: cara, como é que você fala que você quer me seguir? Como é que você fala que você tem um chamado? Como você fala que você me ama, mas primeiro quer fazer a sua vontade? Que você acha que agrada a você, que você acha que lhe satisfaz, que lhe realiza. Então entenda que o meu chamado, ele existe na minha vida. Entenda o que eu vou lhe falar. O meu chamado, ele existe na minha vida para somar com o chamado que Deus tem para a minha vida. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Então tenha cuidado quando você falar sobre o teu chamado. Quando você falar: pastor, meu chamado é esse aqui. Agora eu congrego aqui, sou membro nessa igreja, e aqui eu quero viver o chamado de Deus na minha vida, para realizar o chamado que eu sinto no meu coração. Aí nós estamos conversando a mesma linguagem. Aí eu não vou mandar você sepultar o seu pai, eu não vou mandar você renunciar os teus amigos, teus parentes, porque a linguagem vai bater, o sotaque vai ser igual, o pensamento vai ser o mesmo. Jesus está repreendendo pessoas que dizem que tem chamado, mas a linguagem é diferente, o pensamento é diferente. Entenda isso. Outra coisa que nós precisamos entender é que o maior chamado na vida é o chamado para seguir Jesus. Quantos concordam em fé comigo? Diga amém. É o chamado para seguir Jesus, o chamado para seguir o Mestre, é o chamado que é estendido para todos que moram no Mato Grosso. É um chamado aberto para todo mundo. Ele morreu na cruz para que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Por que essa palavra é tão forte? Por que essa palavra parece ser tão difícil? A mensagem de hoje é duas perguntas. A primeira é: o que significa seguir Jesus? E a segunda pergunta é: por que muitos voltam para trás? Pensa nessas duas perguntas. Qual é a primeira? Fala em voz bem alta. 1, 2, 3 e... Você já se olhou no espelho e fez essa pergunta para você? Cara, eu estou na igreja tantos anos, nasci no lar cristão, estou no ministério, mas Jesus, por que eu estou nessa situação? Por que eu estou na rotatória gospel da vida? Parece que a coisa não anda, parece que a coisa não vai. Anos e anos, então eu estou lá, e vai, ano vem, feliz 2021, feliz 2022 a Deus, 2023, anos e anos. Por que parece que as coisas não vai? Então, o que significa seguir Jesus? Seguir Jesus significa, a resposta é tomar a grande e maior decisão da sua vida. O que significa seguir Jesus? Tomar a grande e maior
decisão na vida. No texto que eu acabei de ler, fala o seguinte: outro disse Jesus: seguiste-eis. Ele, porém, lhe respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu pai. Esse camarada tinha que ter uma tomada de decisão. Se o mestre chamou, com certeza ele não ia nem pedir. Jesus ia falar: agora é o seguinte, você está disposto? Beleza, então vamos fazer isso aqui, ó. E Jesus ia dar a direção. Quantos aqui, para tudo que você vai fazer, pede a direção de Jesus aqui? Levanta a mão e diga amém. É o certo. É o que é para todo mundo fazer. Que a minha esposa fala assim: eu nunca quero tomar uma decisão em fogo cruzado, porque você acaba tomando a decisão errada. E esse cara aqui tomou a decisão errada. Ele não esperou Jesus dar direção. Ele já foi dando a direção para Jesus. Jesus, ó, a minha vontade é essa, o meu prazer é esse aqui, o meu desejo é esse. Em 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis 18, interessante que já existia esse tipo de pessoas aqui, com esses pensamentos cheios de argumentos. Elias, ele foi mais direto que Jesus. Ele foi mais na mosca. Ele foi mais batendo firme na tecla. 1 Reis 18, 21 fala o seguinte: Então Elias se chegou todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E faz essa pergunta. O que estava acontecendo aqui? O espírito do mimimi pairou nesse lugar. Sabe, o espírito da insatisfação. A galera que viram esse camarada aqui destruir 400 profetas de Baal, homem de Deus, intimidade com Deus, estava disposto a dar vida pelo povo, como conselheiro da congregação. Estão nessa situação. Espera lá, Deus, o Todo-Poderoso, ou Baal? Baal ou Deus? O qual deles servir? Aí o profeta, o pastor, se levanta e fala assim: vocês têm que decidir, galera. Só não pode ficar em cima do muro. Não existe base bíblica para a galera de cima do muro. Não existe promessa com base na palavra para a galera em cima do muro. Não, estou esperando que Deus vai falar. Estou esperando Deus realizar. Eu estou esperando um raio do céu vir falar comigo. Irmão, cuidado. Cuidado com o raio, que por onde o raio passa, ele destrói tudo. A direção já foi dada em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E meu irmão, se você ainda não entendeu qual é o seu chamado, o que Deus tem para você, pelo menos faça isso. Então Elias fala assim: o que vocês querem? Se o Senhor é Deus, então você pode seguir. Se é Baal, porém, se é Baal, então você pode seguir. Sabe qual foi a posição do povo? Nada. Ficaram lá. Sabe quem não entende o chamado? Nem dele, e nem o que Deus tem para ele. É aquele membro na família, quando todo mundo está lá, trabalhando, se esforçando, outros multiplicando, outros evangelizando, outros na atmosfera, outro no pasquite, outro com casais, outro na amoreação, outro no difre, ele está lá. Aconteceu e Deus está fazendo. O cara vive nesse planeta, parece que vive em outro lugar, desatualizado de tudo. Olha, você viu só o que aconteceu no culto, o fluir do louvor, da adoração. Você já se deparou com alguém que você fala e todo mundo está sorrindo e tal, aí ele está lá, depois de meia hora ele começa a rir. A piada foi falada um mês, né? Foi rir agora, foi entender agora. A mesma coisa é o chamado. Então o que significa essa grande tomada de decisão? A outra resposta para o que significa seguir Jesus é que às vezes implica em deixar pai, amigos
e um bom salário. Sabia que seguir Jesus, às vezes, você vai ter que ter tomado decisão? Pastor, me deu uma base bíblica para isso. Beleza, te peguei agora. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1 fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Pegando esse versículo aqui, eu quero abrir um leque. Estão precisando de um casal para ajudar em uma célula em Cáceres. Em 300 membros que tem a igreja, eu preciso de um casal que entenda esse versículo aqui. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Sabe que terra é essa? É 200 quilômetros daqui, Cáceres. Recebi uma foto de um life group que temos lá. Esse líder, que é o irmão Fábio, graças a Deus fez um milagre na vida dele. De vez em quando ele ia no céu e voltava. A enfermidade era o espinho na carne na vida dele. O Genildo ganhou ele para Jesus, cuidou dele muito bem. Hoje, graças a Deus, o Fábio com a Eva, eles estão lá em Cáceres. Se eles estiverem assistindo aí pela internet, Fábio, que Deus te abençoe poderosamente. Eu sei que vocês estão ligados aí no culto da Pastoste. Eu sei que o pré-encontro vai ser top demais aí. Sabe quantos homens vêm para o encontro de lá? De uma célula? 7 homens. Amém? Estão sozinhos lá. Cara doente. Está lá. Não tem um recurso financeiro. Não tem o suporte que nós temos aqui. Está lá discipulando. Para ele assistir o culto, ele tem que estar lá, tem que ir para o YouTube. Eu falei com ele sábado, ele ligando para mim pelo WhatsApp. Tem horas que a ligação cai, tem horas que tu não entende o que ele está falando, tinha hora que... Mas ele está perseverando. Nós estamos aqui no bom e no melhor, nave top, o ministério top, amém? Opcional demais. Ir para Cáceres, como? E a minha gasolina? E o meu carro? Então, se é teu, não escreve lá propriedade de Deus, e muito menos protegido por Deus, e muito menos ao serviço do Rei Jesus, porque é teu, é um bem que é teu, foi você que conseguiu. Agora não esqueça que Deus te deu riqueza, Deus te deu força, Deus te deu sabedoria para você adquirir o que você tem. Posso ouvir um amém? O que custa só somar um pouquinho com Jesus? O que custa falar: Deus, você me deu esse carrão aqui, você me deu essa sabedoria, eu sou crânio, meu irmão, essa mensagem aqui, se fosse eu já tinha falado e tal no grego, tá, mas antes de ir para o grego, vamos para Cáceres. Tem mais de 20 pessoas ali que estão precisando ser discipuladas. Mais de 20 pessoas que não tem um suporte, que não tem pastor Elcio, a pastora Marlene, quando precisa. Quando eles querem pastor Elcio, a pastora Marlene, tem que ligar, e nem todas as vezes eu atendo. Porque estamos resolvendo muitas coisas com os presidentes da base aqui de pastores, de Cuiabá. Mas eles estão perseverando. Então, às vezes, implica em abrir mão de aonde nós nos sentimos muito bem, para ir para o lugar, recomeçar tudo de novo. Isso é seguir Jesus. O que mais significa seguir Jesus? É aceitar as renúncias e sofrimento. Se você diz que você tem o chamado de Deus na sua vida, mas pula do altar nas primeiras dificuldades que tem, você está vivendo todos os chamados, menos o de Deus. Você está vivendo o seu chamado. Para quem me conhece há mais tempo comigo aqui,
Você falava, cara, eu não sei como que o pastor Elcio aguenta com a pastora Marlene. A tempestade que esse casal já enfrentou. Mas nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Eu não vim para cá só pelo meu chamado. Eu vim para cá pelo chamado de Deus na minha vida. Posso ouvir um amém? Porque se fosse o meu chamado, eu vivendo a minha vontade, o meu querer, o meu realizar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo pela internet, é o motivo, é a razão porque nós estamos aqui. Então, seguir Jesus, às vezes nós temos que aceitar renúncias e sofrimentos. Atos 9:16, Deus, Ele dá uma direção aqui para Ananias quando vai consolidar Saulo. E aqui Saulo, novo convertido, Deus já canta a pedra dizendo o que vai acontecer com Saulo sendo novo convertido. No versículo 16, Deus fala assim: pois eu lhe mostrarei quantos lhe será importante sofrer pelo meu nome. Posso ouvir um amém? Você está disposto a sofrer pelo nome de Jesus? Amém ou não amém? Então vamos em frente. É isso que você quer? Foi para isso que você chamou Jesus para a sua vida? Sabe a lua de mel com Jesus, quando você está novo convertido? E tá, teve gente que chegou comigo, porque quando eu cheguei na igreja, toda hora tinha alguém em casa. Quando eu cheguei na igreja, toda hora tinha alguém ligando para mim. Quando eu cheguei na igreja, com muito amor e carinho. Meu irmão, aqui o Kelvin, sobe aqui, filho, rapidão, ainda bem que você chegou. Quando o Kelvin tinha 1 mês de idade, eu carregava ele. Com 3 meses, eu carregava o Kelvin. 23 anos se passaram. Hoje é ele que me carrega. Você está entendendo? Tem crente velho na igreja com mentalidade de bebê espiritual na fé. Não aceita. Não recebe uma ligação. Estou sendo rejeitado. Que amor é esse? Dizem que é com muito amor e carinho. Ô queridão, nós estamos preparando um exército para enfrentar os anticristos que estão surgindo aí. E essa geração que está sendo preparada não são ovelhas meia boca, são ovelhas que vão entender, discernir o que é certo, o que é errado. E muitas vezes é incerto. Vamos ter que sofrer por isso. Pagar o preço da renúncia. Pagar o preço de ser julgado, de ser caluniado. Mas continuar firme. Não pular do barco. Isso é seguir Jesus. O que mais significa seguir Jesus? Perseverar sem olhar para trás. Posso ouvir um amém? Isso é seguir Jesus. Você perseverar sem olhar para trás. Irmão, tem gente que está seguindo Jesus de costa. É o observador. A vida toda espiritual dele é assim, olhando para trás. Qualquer hora ele está procurando uma brecha. Qual janela eu vou pular? É o meu escape. Tem uma porta aqui. Meu irmão, vai embora. Quando pensa que está aqui, já era. Sumiu. Tomou Doril. Ninja Gospel. Já assistiu o filme de ninja? Quando ele está em apuro ali, ele pega uma bolinha de fumaça. Acha o ninja, já foi. Ovelha ninja, diga para o seu irmão, ovelha ninja está amarrado. Isso tem que parar, queridos. Isso pode ser comportamento de tudo, menos de discípulo de Jesus, menos de seguidores de Jesus. O que mais significa seguir Jesus? Diga comigo, renunciar. Diga, renunciar tudo. Espera aí, pastor, me dá uma base para isso. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 fala assim: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia,
de inveja, de toda sorte de maledicência. Isso aqui é renunciar. Isso aqui não combina com quem bate no peito e diz que tem um chamado. Ah, meu chamado é aqui. Vou usar vocês como exemplo, tá? Não tem nada a ver com vocês. Mas é cheio de ódio no coração. É cheio de dolo no coração. É cheio de inveja no coração. Isso aqui, ó, renunciar. Qual é o comportamento aqui? Versículo 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Você só vai crescer na fé se você desejar culto de celebração, amém? Você vai crescer na fé se você desejar seu tempo sozinho com Deus todos os dias, todas as manhãs. Se for 5 minutos, seja fiel. Se é 20 minutos, seja fiel. Se é 1 minuto, seja fiel. Ali você está sendo alimentado espiritualmente. Desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. E a última pergunta é: por que muitos voltam para trás? A galera do pula do barco, a galera do deixa na mão, a galera que surpreende. Sabe por que muitos voltam para trás? O comportamento dele é por causa dos bens do mundo. O foco dele é tudo menos o foco do reino, mas é o foco do mundo. Quer ver a base para isso? Mateus 19, 22. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muita propriedade. Por ser dono de muitas propriedades. Aqui é a história do jovem rico. Queria seguir Jesus, mas do jeito dele. A Jesus, meu chamado é esse aqui. Me pede tudo, mas não toca no meu ego, senão a cobra vai fumar. Pastor, eu vou congregar aqui. Você vai fazer parte do ministério aqui. Mas não fica pegando no meu pé não, que eu não gosto disso. Não vem com mimimi, não vem com esse negócio de terça live, discipulado, célula. Eu não gosto de pegação no pé. Esse aí já está escrevendo a história dele. Qualquer hora eu vou voltar para o mundo. Porque onde é que está o chamado de Deus na vida dele? O jovem rico se aproximou de Jesus com esse pensamento: eu vou seguir Jesus, eu vou fazer ele acreditar que ele vai me aceitar, ele vai me dar uma chance de eu acompanhar os ensinamentos dele à minha maneira. Só que ele se ferrou. Jesus fala assim: conhece os mandamentos? Ok. Então faz o seguinte: volta, vende tudo que você tem, quebra o altar secreto no teu coração, volta e segue-me. Ele voltou triste. E nunca mais você ouviu falar desse jovem na Bíblia. Nunca mais. Porque muitos voltam para trás. Você lembra que teu amigo converteu contigo na igreja há muito tempo atrás? E hoje nunca mais você viu essa pessoa na igreja? Aí a pessoa fica falando: ah, mas ele desviou também porque, sabe, a igreja não cuidou. A igreja, isso. O pastor, aquilo. Irmão, ah, Jesus da glória, deixa eu continuar aqui. Por que muitos voltam para trás? Por causa dos valores deste mundo. Por que muitos voltam para trás? Por causa do medo dos homens. Por causa do medo dos homens. Como que é isso, pastor? Como que é isso, meu pai, pastor? Como que funciona? Por que medo dos homens? Olha o que fala em Mateus 10, 28. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Sabe quem de quem Jesus está falando aqui? Do homem. Não temas de quem mata mas não pode matar a alma. Agora, o nosso temor aqui tem que ser por quem? Olha o que fala a parte B do versículo: temei antes
aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Posso ouvir o misericórdia aí, gente? Às vezes a gente vive para agradar os outros. Fulano, por que você não veio da igreja? Porque minha esposa falou que não vem mais. Irmã, porque meu marido falou que não vem mais. E sabe como que é? Com conversa, desculpa que eu vou falar, mais furada. Está na hora de parar com isso, irmãos. Está na hora de deixar isso. Está na hora de deixar essa imaturidade de lado e entender que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, e no final acabam perecendo. Porque muitos voltam para trás, porque querem agradar os outros. O importante não é o que Deus pensa deles. Ele se preocupa muito com o que as pessoas vão falar. Fica sobre os seus pés. E a nossa reflexão final é: ouvi de Jesus, segue-me. Escuta o que eu vou te falar. Ouvir de Jesus, segue-me, é o maior convite que alguém poderia ter na sua história. É o maior convite que alguém pode ouvir na sua história. Em Mateus 9:9 fala o seguinte: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, ali no trabalho. Olha o que Jesus falou, e disse: segue-me. Mateus se levantou-se e o seguiu. E outra versão fala assim: e imediatamente deixou tudo que tinha e seguiu. O que foi que Mateus fez? Seguiu. Mateus deixou tudo. O que nós temos? O que nós estamos dispostos a renunciar para seguir Jesus? O que você está disposto a renunciar para seguir Jesus? Quantos querem morar no céu com Jesus aqui? Diga amém. Levanta as duas mãos lá no alto. As duas.